Aqui, a Márcia tem uma dúvida. Vou pôr aqui de volta, então. Uma dúvida: se colocarmos o fone de ouvido, como os espíritos, os bons, claro, podem ouvir nossas palestras? Ai, Márcia, Da mesma forma que nós não, é um processo completamente mental. O nosso pensamento chega primeiro. Eles captam o pensamento. Se eles necessitassem da condição da palavra articulada na nossa dimensão, nós teríamos também o efeito de voz direta dentro do ambiente. Né? Imagina os ambientes, a correria que seria de todos os lados. Então, veja, quando nós pensamos, nós vamos articular a palavra, o pensamento já foi emitido. E é como eles a captam, com o detalhe de que eles captam com o timbre da voz de cada um e como se fosse uma palavra articulada. Por isso que, às vezes, no uma das colocações do Evangelho no Lar, para se fazer em voz, com a palavra articulada, em voz audível, é porque alguns dos nossos irmãos que são trazidos para a reunião, eles não têm, às vezes, a percepção de estarem desencarnados. Então, eles são trazidos, e como a mensagem chega, obviamente, através da emissão das ondas eletromagnéticas, que são o nosso pensamento, se eles não veem a boca se movendo para articular a palavra, a mesma impressão é de muitos médiuns, por vezes, desequilibrados, que acham que estão ouvindo vozes e que, por isso, estão tendo problema de esquizofrenia ou coisa do gênero. Né? E acabam, às vezes, até sendo tratados quando são médiuns que estão ouvindo e vendo espíritos. O contrário no desencarne, para muitos espíritos, não todos, obviamente, também pode ser verdadeiro. O indivíduo pode não ter conhecimento do que está se passando com eles, pode não ser esclarecido de imediato. As coisas funcionam gradativamente sem agredir a criatura, sem que ela seja agredida nos seus conceitos, nos seus valores, nas suas crenças. Viu que bacana, pessoal? Que para quem está chegando agora, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Não começamos mais cedo, não. É que nós estávamos aqui conversando. Eu coloquei a música, como eu sempre coloco uma música ambiente, só que eu coloquei o fone, então vocês não estavam ouvindo a música. E daí a Márcia Barradas fez essa pergunta. Aliás, muito boa. Apropriada, porque muita gente, a Regina mesmo estava perguntando isso, olha, ia perguntar isso da voz alta versus o pensamento, né? Porque aí o Humberto deu toda essa explicação que foi bem bacana, então nós ainda não começamos, tá? É que a gente sempre entra um pouquinho antes para bater um papinho com vocês, para a gente ir relaxando e dando as boas-vindas, né? Como a Deise, que está chegando aí, a Deise Villarroel, o Léo também está aqui, Rosimax, né, que entra como Bossa Nova Sinfônico Project, a Cidinha, lá de São Paulo, quem mais que está aqui? O Fábio Lucas, olá, Fábio, tudo bem? Então, o pessoal está chegando e, então, é isso, tá? Ele deu essa prévia aqui, essa explicação para todos nós. Vamos ver quem mais que está aqui. A Mari Arantes. Olá, Mari, tudo bem? Andréa França, tudo bom, Andréa? Seja bem-vinda. Regina, olá, o pessoal que saiu do estudo, né? Agora dos missionários, que está muito bom, nós estamos estudando sobre os passes. E acabamos agora, fazem 15 minutinhos. Fernandinha lá do Brasil, tudo bom, Fê? Seja bem-vinda. Fernando, lá do Rio de Janeiro também. Olá, Fernando, parceirão, tudo bom, querido? Cláudia Cipolla. Olá, Cláudia, bem-vinda. Muito bem, pessoal. 8h03, então vamos dar início a mais uma live, né?
com a nossa prece habitual. Lembrando a todos, uma vez mais, que esse é um momento, embora nós não tenhamos a nossa casa física, não importa, nós estamos aqui reunidos todas as semanas, perdão, no mesmo horário, com todos os pensamentos voltados para o mesmo objetivo, para o Evangelho, né, para essa beleza do Evangelho de Jesus. Então, tenho a certeza que a espiritualidade amiga, irmã, está visitando a cada um de vocês nos seus lares. Todos nós estamos neste momento, durante essa horinha que a gente passa aqui, recebendo o auxílio, o amparo, o fortalecimento para esses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Somos todos pacificados, portanto, se vocês quiserem deixar um copo de água ao lado da sua mesa, do seu computador, façam isso, tá certo? Todos nós estamos sendo atendidos neste momento. Então, vamos levar os nossos pensamentos ao alto. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, Espíritos amigos, que nos acompanham, que nos inspiram, que trabalham conosco. É com imensa alegria em nossos corações que aqui nos encontramos reunidos para mais uma noite de estudo e aprendizado. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos é dada e te pedimos que nesta noite possamos uma vez mais abrir os nossos corações, as nossas mentes para receber os ensinamentos da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, nos inspirando, nos auxiliando para o bom trabalho da noite. Que assim seja. Muito bem. Olá, Paulinho, boa noite. Ana Lúcia, tudo bem? Muito bom tê-los todos aqui. Pessoal, então, hoje, mais uma vez, nós temos a alegria e o prazer de ter aqui conosco o nosso querido amigo Humberto Fabre, que já é conhecido de vocês, né? Autor de vários livros bem interessantes, faz palestras por todo esse país aqui, Brasil também, né? O Alberto veio lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, é um trabalhador de peso, que conhece muito. E aí, quando a gente traz o Humberto, eu exploro mesmo. A gente abre para perguntas, a gente estica ao máximo, eu deixo que ele fale bastante, porque, caramba, vamos aproveitar quem conhece, né? Quem sabe, conhece profundamente o tema. Aliás, todos os temas. E hoje nós vamos falar de um tema que tem relação com todos nós, até com os solteiros, porque nós vamos falar de casamento, mas os casamentos, não só os casamentos formais, mas qualquer tipo de união, tá certo? Então, o tema da noite é esse, dando continuidade ao que nós falamos a semana passada, que foi família, né? Lembram quem estava aqui? Falamos sobre família, não quisemos nos aprofundar, porque tem vários aspectos que nós podemos abordar no tema família, educação de filhos, divórcio, uma série de coisas, e casamento é um deles. E nós sabemos que o casamento faz parte da evolução, da lei de evolução, né? Todos nós, antes de reencarnarmos, nós passamos por um planejamento, uma programação espiritual dos grandes fatos, dos grandes acontecimentos na nossa vida. Um deles são as nossas uniões, se vamos casar, com quem vamos casar, qual é a necessidade de reencontrarmos aquela pessoa, quantos filhos, quantos espíritos nós vamos trazer juntos de nós através da maternidade. Então, é feito um planejamento, uma programação, mas que nem sempre acontece, né? Porque às vezes a gente chega aqui, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós passamos pelo esquecimento, e aí, em vez de a gente ir para o lado que a gente programou, tal, a gente acaba indo para o outro. E isso acontece, né? Até estávamos conversando, eu e o Humberto, ontem, exatamente que isso acontece no nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente planeja o dia de amanhã, com todos os detalhes, aí não acontece nada daquilo. A gente acorda, acha que vai fazer, que vai acontecer, chega no final do dia, nada daquilo que foi planejado aconteceu. E às vezes acontece durante a semana, isso acontece com as nossas resoluções de final de ano, né? Que a gente faz vários planos, esse ano eu vou fazer isso, tudo programadinho, chega no final do ano, a gente falhou em tudo aquilo, não fez nada. Então,
Humberto, nós vamos começar esse bate-papo. Pessoal, falei, né, que nós vamos abrir para perguntas e vocês podem já ir colocando as suas perguntas, as suas dúvidas durante a live, tá? Que a gente vai aqui já selecionando, colocando em ordem, que aí o Humberto, conforme a gente vai falando no tema, já aproveita o gancho e já responde a pergunta de vocês. Bem, então a gente começa com essa pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 695, onde ele pergunta aos espíritos o casamento, ou seja, a união de dois seres, lembra que nós falamos dois seres, não necessariamente homem e mulher, podem ser os casamentos homoafetivos também. Então ele pergunta, o casamento, ou seja, a união de dois seres, é contrário à lei da natureza? E os espíritos respondem que não, que é um progresso na marcha da humanidade. Bem, por que Kardec, então, respondeu que é um progresso? Humberto, eu passo a palavra para você agora, meu querido. Obrigado, Márcia. Obrigado mais uma vez pelo convite, aos nossos amigos que estão ligados via internet ao Cefa. É sempre uma alegria que se renova nesses nossos encontros agora virtualmente, mas temos certeza que em breve nós vamos estar juntos, pelo menos grande parte daqueles que residem aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, porque a boa notícia de hoje é que um laboratório na Grã-Bretanha pode nos apresentar já a vacina, talvez até outubro ou dezembro. Então nós teremos aí, se Deus quiser, nós teremos uma volta a uma situação que, claro, é um aprendizado sem sombra de dúvida. Estamos exercitando paciência, estamos exercitando disciplina e, acima de tudo, estamos exercitando o ponto central da reencarnação, que é o relacionamento, não é verdade? Ou seja, o relacionamento com o familiar, o relacionamento com um amigo, e nós verificamos que a condição da nossa evolução nos coloca em contato dessa maneira. Veja, temos como os acontecimentos não são casuais, não é? Na realidade, nós temos tecnologia suficiente hoje para podermos enfrentar uma situação pandêmica de caráter global, onde a nossa condição de relacionar-se, que é ponto central da reencarnação, como dissemos, continua nos favorecendo para que ela aconteça. Sem sombra de dúvida, enfocando a 695 do Livro dos Espíritos, nós poderíamos ampliar e não colocarmos apenas como questão de casamento, mas a questão da família em si, né? Ela é um progresso, tanto é que o contrário, se acontecesse, Kardec vai estender esse questionamento, porque ele ia, de fato, fechando todos os pontos. O contrário seria um recrudescimento de nós, como criaturas humanas, voltando a vivenciar uma realidade que foi importante na condição do reino animal, né, do qual nós somos oriundos pelo último estágio como princípio inteligente. E nós verificamos que esta nossa própria condição de estar mais próximo ainda do animal do que do angelical, apesar dos avanços conseguidos, porque nós temos que valorizar esses aspectos dos avanços que temos como espíritos, não é? Saímos do primitivismo do ser, ou seja, o aspecto rudimentar, onde a condição animal ainda era muito, muito forte, exigindo-nos situações que, por vezes, quando hoje nós analisamos, encontramos com surpresa determinadas atividades no reino animal. Por que nós estamos nos referindo a isso? Sem sombra de dúvida, o progresso está para todos nós, mas como nós somos semelhantes e não iguais, nós não encontramos o progresso em toda a estrutura que está no planeta, que seja em caráter de igualdade, pela própria condição que somos, né? Nossa igualdade é perante Deus, né? Filhos e filhas, mas a nossa condição é de semelhança. Então, nós encontramos ainda dentro da sociedade planetária, na dimensão
reencarnada que nós nos encontramos, ou encarnada, como preferirem, nós encontramos ainda sociedades que vivem uma relação mais próxima da sensualidade, né? Ou seja, onde o homem, no caso, por ser uma visão sexista da relação do casamento, da união de dois seres, né? Essa união não necessariamente formal, a união é do coração, como nós sabemos, formalizamos para atender às questões legais, né? dos nossos beneficiários, herdeiros, das criaturas com as quais nós nos responsabilizamos. Mas o fato é, a ligação é de coração a coração. Mas há algumas sociedades ainda com um caráter um tanto sexista, e aqui não vai nenhuma crítica, evidentemente, que há que se ter respeito pela condição daquilo que nós falamos, né? Que nós nos assemelhamos e não somos iguais em matéria de evolução. O homem pode ter quantas esposas ele puder sustentar, no mesmo padrão, na mesma condição, que ele dê para a primeira, ele terá que dar para a segunda, tanto para os filhos e filhas, isto também é uma realidade. E isso tem um reflexo interessante, se nós formos notar, porque ainda é uma condição que está muito atrelada a nosso posicionamento evolutivo como seres que somos em condição evolutiva. Então, não somos espíritos com defeitos, espíritos assim, assado, porque quem tem defeito é máquina, né? Nós não temos defeito, nós somos criaturas em evolução. Então, nós temos vários aspectos a serem exercitados, potenciais a serem exercitados. Então, a nossa ligação nestas condições ainda que trazemos de muita familiaridade com a situação animal, até porque somos classificados como os animais racionais, nos mostram como exemplo o leão, né? O leão, por vezes, até a interpretação é inadequada em relação à condição do que acontece numa família dessa natureza. É uma disputa entre machos, o macho vencedor acaba matando todos os filhotes daquele que foi vencido e as fêmeas entram no cio imediato para que ele possa, com a condição que ele tem de maior capacitação, para que a genética dele possa, então, estar em primeiro plano, para que a raça não seja degenerada. Nos é visto como uma condição, do nosso nível evolutivo, por vezes que nos espante, né? Nos espanta, porque é uma condição de selvageria. Mas tem uma relação interessante com aquilo que ainda se reflete no ser. É a condição da procriação, da manutenção, da genética do macho mais forte sendo colocado em relação à fêmea no nível de procriação e de ampliação dos elementos daquela raça. Veja como isso tem uma relação conosco. Mas a própria natureza vai nos mostrar também as condições evolutivas refletidas em nós. Que essa é uma beleza, como nós falávamos com a Márcia ontem, citamos um exemplo e fazemos aqui uma parte para que fique claro para todos nós. Nós, algumas vezes, ouvimos que a nossa condição evolutiva irá permitir que nós possamos nos alimentar de luz, né? Ou seja, é uma condição do espírito, né? Não essa luz que nós conhecemos normalmente, obviamente, né? Mas essa expressão de se alimentar de luz. Tudo que está na criatura evoluída tem que estar na sua base. Tudo que está em nós tem que estar na nossa base. Ou seja, um dia, como princípio inteligente, o princípio espiritual, estagiando ainda, não significa que nós tenhamos consciência. Estagiando no vegetal, nós nos alimentávamos, não é nós com consciência, nós grupalmente nos alimentávamos naquele estágio de luz, no processo conhecido como fotossíntese e coisa do gênero, e esta relação, esse primarismo no ser está nele para ser refletido no futuro. Vamos usar mais um exemplo
porque nós gostamos de ilustrar, porque assim fica bastante claro para todos nós. Um animal que, para você que está aqui na Flórida, é muito comum você encontrar muitas lagartixas. E ela, quando foge do predador, enrosca o rabo dela em algum lugar, né, arranca o próprio rabo, as terminações nervosas ficam lá se movimentando, o predador pula no rabo e ela, né, desaparece. Por impulsos elétricos que não são comandados por um nível de inteligência pensante, mas por instinto, que é uma inteligência rudimentar, ela refaz o rabo com o tempo. Nós sabemos disso, não é verdade? Façamos uma ligação com as condições das curas das criaturas por Jesus nelas mesmas. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Significando dizer que os potenciais daquilo que foram, né, começaram na sua base, no desenvolvimento, como princípio inteligente está em nós, e à medida que nós vamos evoluindo, estes aspectos se tornam verdadeiros. Aí você pode dizer, mas parece que você está dando uma volta para chegar no ponto, então, monogâmico e não mais poligâmico da relação. Sim, é verdade. Nós fizemos essa ilustração para buscarmos também na natureza muitos casais que se refletem em nós, muitos casais de animais que são monogâmicos, nos mostrando que se um primeiro momento a condição poligâmica é para a extensão da raça, porque as criaturas desencarnavam assim aos lotes, né? Não faz muito tempo, eu sou neto de avós que tiveram 16 filhos, dos quais só 8 no português comum, como era a expressão da época, só 8 vingaram. As crianças desencarnavam com as coisas que são consideradas mais simplórias, com o tratamento que nós temos, nas terapias que nós temos à nossa disposição hoje em dia. Então, nós temos uma estruturação para uma realidade lá atrás, no primitivismo do ser, e à medida que vamos tomando consciência, à medida que a moral se desenvolva, não é só um moral de usos e costumes, mas a moral alavancada na condição ética do Evangelho do Cristo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, começando por nos amar para refletirmos no próximo, nós temos em nós os registros das condições evolutivas da monogamia. E, óbvio, todo este processo, sem sombra de dúvida, nos mostra o progresso que nós temos como humanidade, né? E, por vezes, assimilamos as notícias, não significando que nós vamos deixar de ser informadas, absolutamente. Mas nós, às vezes, assimilamos as notícias dando um peso para elas que elas efetivamente não têm. Elas têm o peso da informação, mas elas não podem ter o peso da formação, que atinja a minha condição como pessoa e que não permita, ou seja, que eu não me permita raciocinar e entender que uma opinião tem valor, mas o peso de uma opinião. Nós nos informamos e, com isso, claro, né, diante, por exemplo, de uma condição que nós estamos vivenciando hoje em dia. Nós nos informamos a respeito, mas nós não podemos nos neurotizar com a condição. O que acontece como espíritos que somos, nós estamos, sim, muito bem, obrigado. Estamos numa condição evolutiva significativa. Agora, na situação de espíritos em expiação e provas, indo para a regeneração, que nós não teremos na regeneração nenhuma condição catastrofista, porque, lamentavelmente, nós ouvimos, com todo o respeito que as pessoas merecem, de algumas pessoas frequentadoras de outras religiões, dizerem que Jesus está voltando, por isso essas calamidades todas. Ora, como é que um ser que nos ama integralmente pode querer eliminar criaturas para se manifestar em relação a elas? Veja os absurdos das coisas. Isso tudo faz parte de um procedimento de progresso
onde o nosso livre-arbítrio é respeitado individualmente e coletivamente, e nos dá a opção de fazermos determinados desvios de rota, mas nada que nos tire da realidade que somos espíritos em evolução e que temos a condição, potencialmente, de sermos espíritos crísticos com o passar dos milênios, dos milhões de anos, seja lá quanto for, não é? Humberto, muito bem colocado isso, porque no Livro dos Espíritos, Kardec também ele aborda essa questão, né, da cultura, onde a poligamia ainda é permitida. E a gente sabe que ainda existem povos onde é natural, mas os espíritos colocam também que é uma questão de tempo e de evolução, que a poligamia está mais ligada à sensualidade do que qualquer outra coisa. Então, à medida que nós vamos nos moralizando, nós vamos nos tornando seres monogâmicos, como a gente vê na própria progresso de algumas raças de animais, né, que são monogâmicos. A gente falava dos pinguins, você falou do ganso, o elefante. Então, já vemos algumas raças que têm o parceiro, a sua parceira, e seguem com eles até a morte. É o que dissemos em relação ao... Né? Desculpe a interrupção. É o que dissemos em relação ao reflexo. Exatamente. Que tem que estar em nós as condições que fazem ou farão sentido para nós como espíritos. Isso. Tanto é que se a poligamia fosse a estrutura de fato para a relação das criaturas, ela estaria generalizada e não o contrário. Exatamente, exatamente. Agora, bom, voltando aqui, eu já estou vendo que já estão pipocando alguns questionamentos, algumas perguntas, porque no início eu fiz aquela introdução dizendo da nossa programação em relação a quem nós vamos encontrar na encarnação, vamos nos unir, vamos ter filhos. E aí o Fábio traz exatamente uma pergunta bem pertinente, que você está lendo aí? Não, leia para mim, por favor. Você. Eu estou com as anotações na frente. Tudo bem. Então, vamos lá. O Fábio pergunta, se uma união estava prevista na programação espiritual e pelo nosso livre-arbítrio nós não a efetivamos, então deixamos de resolver alguma coisa que estava prevista? Como avaliar estas situações espiritualmente? Na realidade, nós temos que entender que todos os dias nós reprogramamos a nossa existência. Né? Essas questões, quando vinculadas, se nós entendemos bem o questionamento do Fábio, quando vinculadas a processos de solução de natureza mais complicada, podem ser, sim, alteradas. Vamos usar um exemplo, para também visando ilustrar e sugerindo uma leitura interessante de uma das obras de Emmanuel, psicografada por Franciscano Xavier, mas também em várias outras obras de André Luiz nós temos citações dessa natureza, aonde é feita uma programação. A obra que nós vamos sugerir é Renúncia, do Emmanuel, que as pessoas tratam esses livros que é um relatório histórico como se fosse um romance puro e simples. Não é um romance da cabeça do autor. Foram fatos que ele coloca de uma forma a facilitar mais a nossa compreensão. O André Luiz usa também desta técnica, o Emmanuel muito mais. Nesse livro Renúncia, nós vamos ver uma programação que sofre uma alteração. Nós não vamos contar o livro porque ficaria muito desagradável para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ler. O fato é que você tem uma programação e, pelo livre-arbítrio, pode ser alterada, sim. E como ficam essas situações? Ora, os ajustes, se são casos de serem ajustados, né? Os ajustes que eu teria que fazer com aquela pessoa que está me dando a oportunidade, eu estou apenas adiando o processo, que pode não ser com aquela pessoa. Vamos considerar. Supondo que eu, Humberto,
reencarne e tenha uma programação para ter um relacionamento com uma pessoa que me auxiliaria muito no nível de me assistir na condição da disciplina. E por razões outras, não é? De repente, ela é uma pessoa que não tem certas condições que eu possa valorizar na minha maneira de ver e me interesse por outra, que ofereça condições que eu ache mais razoável. Apesar de sentir que aquela relação com a primeira, né, com a primeira pessoa que surge, poderia ser de fato, porque como é que a gente sabe disso? O nosso interior sabe. O nosso interior sabe. É aquela vozinha, né? Não é para todos os casos, porque programação, não é, pessoal? Nós não fazemos de detalhes. Programação nós fazemos dos aspectos mais importantes. Nós vamos usar um exemplo, sempre ilustramos também com essa obra, Os Mensageiros de André Luiz, que nós pegamos lá nos Mensageiros, em determinado momento, vários capítulos são depoimentos de pessoas que fizeram programações, aí depois desencarnaram e estão relatando as suas programações e aquilo que alteraram, né, na proposta. Ou seja, nós nos programamos, via de regra, em pontos que são essenciais. Geralmente, quando muito, enchem uma mão. Vocês, né? Enche uma mão. É verdade. Não é uma mão, é uma mão. Né? Significa dizer o seguinte: aonde nós vamos nascer é com quem? O grupo. Né? Que é um ponto importante da nossa chegada na sociedade menor, chamada família, para o relacionamento. Outro aspecto. Se nós vamos, nessa condição, ter um relacionamento com uma pessoa e esse relacionamento, porventura, possa gerar responsabilidade sobre terceiros, filhos adotivos, filhos diretos, ou seja, como for. Já ficamos com 3 aspectos. Aonde, não é aonde local, é como, de que jeito, a forma que mais nos interesse, do nosso exercício das nossas qualidades superiores, ou seja, do bem, exercícios do bem. Quais são as nossas propostas no exercício do bem, que pode se dar, né, na família, e também se estender para a sociedade como um todo, etc. O exercício do bem, exercício de qualidades superiores do espírito. E, mais ou menos, quando nós vamos desencarnar. Se nós não tivermos contemplado relacionamento e responsabilidade sobre terceiros, ficaram 3 pontos de maior importância. Significa dizer o seguinte: quando a situação chega, nós, por intuição, de íntimo, que está registrado em nós, nós percebemos o que é melhor para nós ou não. É uma espécie de vozinha, porque é intuitivo, que nos diz: não se envolva com esta pessoa. Ou esta pessoa. Muito bem. Supondo que esta primeira pessoa me auxiliaria na disciplina, na paciência, etc. E eu renego essa oportunidade para me envolver com outra, que pode também não dar certo, etc. E eu estou simplesmente adiando uma oportunidade de exercitar disciplina e paciência. Não significa que esta pessoa que se programou comigo tenha que ficar como penduricalho da minha decisão, pelo meu livre-arbítrio, de me atrasar na caminhada. Ela vai seguir a caminhada dela e as coisas têm que fluir para com ela. Né? E eu vou ter que me adaptar em outras experiências, que não necessariamente sejam com pessoas no nível do relacionamento direto, para que eu exercite disciplina. Significa dizer o seguinte: a oportunidade perdida
nunca volta do mesmo jeito. Ela volta, mas nunca do mesmo jeito. Exemplo simplório. O ano que eu perco no banco escolar, ele volta. Mas os meus colegas daquele ano já estão à frente, eu terei outros tipos de dificuldade, né? Terei outras pessoas com as quais eu preciso iniciar relacionamento, atraso, né? O meu período para a minha formação, etc. Simples assim. Agora, essa é a beleza da vida, né? Nós temos a liberdade de fazermos as nossas alterações, mesmo que nós nos encontremos no relacionamento correto, né? Nós nos relacionamos com a pessoa com a qual nós nos programamos. Por vezes, nós decidimos alterar essa condição. Como é que fica? Fica dessa forma. Se é a nossa atitude, não que nós tenhamos que viver aí sobre uma situação que seja, não é, escravizante, humilhante ou qualquer coisa do gênero. Esse tema é muito longo, a gente pode até numa próxima época, num próximo momento, vir a discutir com maior profundidade, não é? Refletir com maior profundidade aspectos do divórcio, coisas do gênero. Mas nós podemos até abrir mão mesmo da programação que esteja correta, mas existe algo que sempre será positivo. Se nós recorrermos aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores e a nós mesmos, as respostas estão em nós, porque nós fizemos parte do nosso processo reencarnatório. Nós não só reencarnamos assim, sem que tenhamos, né, no nosso nível evolutivo, evidentemente, sem que tenhamos uma assessoria. Via de regra, a gente quer mais coisa do que precisa. Os mentores dizem, não há necessidade de você, né, tentar resolver tudo de uma vez. Vamos mais devagar, etc. Tem aí a imortalidade pela frente. E esses sinais nós percebemos. Nós nos referimos a um deles que é muito comum, a vozinha que diz assim, você não pode ou não deve se envolver com fulana ou com ciclano. Agora, a decisão é sua. E essa vozinha, ela existe mesmo, né? É uma voz interior que a gente faz ouvidos de surdo, não quer escutar, mas tem sempre alguém, essa voz exterior que é da mãe ou é da avó, que dá aquele toque e mesmo assim a gente teima, né? E daí as consequências vêm. Mas eu acho que isso responde à pergunta da Tereza, que não é só dela, é de mais alguém também, que é ela seguindo a pergunta do Lucas, né, essa questão de você não cumprir com a programação com aquela pessoa. Ela pergunta, eu posso corrigir o que eu preciso com uma pessoa diferente daquela que estava planejado? Eu acho que basicamente você respondeu, né? Nós vamos adiar certos compromissos com aquela pessoa, mas de uma outra forma, nós vamos ter um novo aprendizado com esta nova pessoa que está ao nosso lado. Então, nem tudo está perdido, não é verdade? Nunca nada está perdido. O ponto todo nós não vamos encontrar no outro todas as condições que são infantis, né? São posições infantilizadas. Uma delas é quando eu estiver me relacionando, vivenciando o meu relacionamento de forma mais íntima, ou seja, vivendo juntos, eu vou ser feliz. Isso é infantil. Isso é uma condição de infantilidade absurda, porque o outro não é pacote de felicidade. Felicidade é exercício. É exercício de respeito, de solidariedade, etc., que nós tenhamos. Supondo até que nós alteramos essa nossa programação, conforme a Márcia reforçou há pouco, nós precisamos entender que o outro pode não atender-nos integralmente, mas nós, por nossa vez, também não atendemos o outro integralmente. Esses casamentos de natureza missionária, que faz parte do nosso assunto também, né, que são espíritos amigos e que realmente se amam e que buscam o aperfeiçoamento das suas habilidades,
né, na verdade, e também, por vezes, né, alguns casos desses, existem alguns débitos para serem corrigidos, acertados entre eles. Né? Na realidade, são ainda muito poucos, né, esses casamentos missionários, né, tanto quanto casamentos afins. A mesma coisa que nós precisamos entender quando diz assim, são a família de espíritos afins, de espíritos amigos, ou é um relacionamento de espíritos afins. Sim, é verdade, só que tem um detalhe. A família espiritual ou casamento não significa que é um bando de cordeiros juntos, não é que as pessoas não têm opiniões, que as pessoas não têm gosto diferente. Não é? O que seria do azul se todo mundo gostasse do laranja? Uau. Então, na realidade, são espíritos que, por vezes, estão vindo há muito tempo juntos e que têm algo, né, no total, é mais próximo, existe uma proximidade, uma sintonia maior, mas não tira a liberdade das pessoas, né, de darem as suas opiniões e de terem, por vezes, né, gosto diferente. Então, está muito longe ainda de nós estarmos numa condição de espíritos felizes ou espíritos de natureza divina, porque aí o feliz ainda tem alguma coisinha para dar um certo ajuste, conforme nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos. Né? O bem prepondera para essas criaturas, porém, não é? Ele não é ainda por completo, mas nós teríamos uma outra realidade. Né? E o que, via de regra, acaba acontecendo, por vezes, são aqueles casamentos considerados como acidentais, que, na verdade, de acidente não tem coisa nenhuma. Né? Ou seja, porque acaso não existe. Mas como não existe acaso? Eu fiz uma programação e de repente eu me envolvi com uma pessoa. É simples entender. Eu fiz uma programação, mas todos os dias eu me reprogramo, se eu quiser. Todos os dias, para mim, é uma reencarnação nova. Quando eu me deito e adormeço, no dia seguinte, a única diferença de desencarnar e reencarnar, porque o procedimento é o mesmo, não queremos meter medo em ninguém para as pessoas ficarem acordadas agora a noite toda, mas o procedimento é idêntico. Uma reencarnação significa, para um espírito que é imortal, menos do que 24 horas. Mas vamos considerar que seja 24 horas. Né? O que eu faço na noite de sono? Eu me desdobro do corpo físico pelo sono natural e de manhã reassumo o corpo. Ponto. Esse é um processo de reencarnatório com uma grande vantagem, conscientes. Nós não precisamos passar pelo estágio, né, de toda a chegada no planeta, né, e tomar consciência sobre nós mesmos depois de um grande período de estágio aqui. Então, conscientes. Logo, se eu faço uma programação, mas eu tenho a liberdade de reprogramar, eu posso estar alterando. E aí me envolvo em situações que estão relacionadas à condição do primitivismo do ser. Vamos um pouco mais fundo aqui para detalhar o que acontece conosco. É movimentado o cérebro reptiliano, ou seja, o primeiro cérebro no desenvolvimento do princípio inteligente que vai chegar a ser espírito. Esse cérebro reptiliano, quais são as condições mais efetivas dele na criatura? Comer, dormir, fazer sexo, agressão e territorialidade. É meu, é minha, e, claro, manter a raça, né? Comer, beber, dormir, que são, e se você avançar em cima daquilo que é meu território, eu te coloco no seu lugar. É mais ou menos um exemplo simples. Se você tiver um cão de grande porte e deixar com que ele durma na sua cama, o cão é territorial. O dia que você quiser mudar essa situação, dependendo do tamanho dele, é você que vai dormir fora da cama, e não ele. Então, o fato esses são aspectos dos princípios básicos do ser, que por vezes a gente deixa ser levado por ele, por essas manifestações que ainda são básicas na criatura. E aí acontecem algumas coisas que a ciência já sabe de há muito tempo, que seria interessante a gente fazer uma associação com o nosso assunto. Né? Na realidade, vão acontecer
né, com um dos mais simples neurotransmissores que é conhecido há mais de um século, chamado de feniletilamina. Ele é conhecido há mais de um século, mas um tanto mais, algumas décadas mais recentemente, ele começou a ser associado à paixão. A paixão, vale lembrar, ela não é ruim para o ser humano. A paixão, se ela não existisse, a nossa raça desapareceria. Óbvio, ela tem a função da aproximação das criaturas. O que eu faço dela ou deixo de fazer é um problema meu. Se eu perco, não é, o controle sobre ela, não é ela, o problema sou eu. Então, ela é um elemento de aproximação. Agora, essa molécula, não é, que é natural, ela é semelhante à anfetamina, para você ter uma ideia. E suspeitas que a sua produção no cérebro possa ser desencadeada por um evento tão simples como uma troca de olhares com um aperto de mão. Não quer dizer que você vai olhar para a pessoa e dizer assim, pronto, estou apaixonado, não vivo mais sem você. Isso aí já é enfermidade. Precisa procurar, além da casa espírita, imediatamente um terapeuta para tentar resolver, porque nós estamos fora da nossa condição racional, lógica, equilibrada, né? Então, é diferente, mas ela pode se dar dessa maneira, claro. E o que vai acontecer, então? A paixão em relação ao tempo. Nós vamos buscar, e a autora já é antiga, que é a professora Cindy Razan, da Cornell University, que ela estava na época, e ela, numa das suas pesquisas, ela disse assim, os seres humanos são biologicamente programados para se sentirem apaixonados durante 18 a 30 meses. Passado esse tempo, até porque ele é suficiente, veja, essas uniões pela paixão, que faz o quê? Faz alteração de programação espiritual, sim. Novamente, é só a condição de natureza física, né, daquilo que valoriza-se de imediato. Por vezes temos a desculpa do ficar. Ah, mas eu só estava ficando. Ah, que ótimo, não é? Como se ficar não se tivesse responsabilidade sobre a relação com a pessoa. Porque o ficar em 5 minutos, a moça pode entrar num estado gravídico. Né? Então fica assim, né? Eu fico, tu ficas, ele fica e nós ficamos de que jeito? Ou seja, a vida não é esta relação lá animalesca, onde nós precisamos hoje, né, termos uma condição de procriação desmedida, porque já tem bastante gente no mundo, nós precisamos colaborar com essa situação, né, já de um passado bastante remoto. E esse período de 18 a 30 meses dá o tempo do casal se conhecer, copular e produzir uma criança. Ao mesmo tempo, algumas substâncias que são responsáveis pela paixão são a dopamina, já citada a feniletilamina e a ocitocina. Então, em vez de você fazer besteira e se apaixonar aí pelo simples fato de quebrar as estruturas, às vezes, de uma vida mais equilibrada, de uma vida mais calma, saibamos que a ocitocina a gente também troca, né, e faz com que ela, aliás, faz com que ela seja acionada em abraços, atenção para outras pessoas e prece, segundo o Dr. Paul Zek, que é um neurocientista. Então, veja, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos aproximamos de nós mesmos, mais nós nos aproximamos daquilo que nos programamos. É a relação do autoconhecimento. Mas nós gerenciamos a nossa vida e não nos envolvemos apressadamente, criando situações, por vezes, que são delicadas. Agora, criou-se. O que eu faço com ela? A Márcia já foi muito feliz na colocação dela. Administra-se. Né? Nós não criamos? Então, agora nós vamos administrar. Diga. Humberto, isso me faz pensar o seguinte, porque eu estou vendo tantas perguntas chegarem e realmente esse assunto é tão extenso que a gente não consegue falar em uma hora. Mas você falou, por exemplo, dos casamentos missionários, né? Você falou dos casamentos afins,
os casamentos acidentais, mas a gente pode dizer que a maioria das uniões que nós presenciamos, que nós temos aqui no nosso estágio evolutivo, são os casamentos provacionais, não é mesmo? Onde nós vemos esse reencontro de almas para reajustes, para parar as arestas, ou seja, para a própria evolução. Então, aí a gente, né, como falamos a semana passada, a gente às vezes vê um desafeto do passado que vem na situação do companheiro de hoje, né, como nós citamos lá o caso do pai de André Luiz, né, com a mãe, e como filhas receberam as duas obsessoras, né, que eram as moças que que eram amantes dele enquanto ele estava casado com ela, com a mãe de André Luiz. Então a gente vê que a maioria dos casamentos, quer dizer, tem esse perfil de meio que prova, né, de vamos vencer isso, vamos juntar forças para seguir em frente. Porque a Bia está me perguntando aqui o seguinte, que eu acho que a gente pode falar sobre isso também. Tem muito essa fantasia da alma gêmea, né? E aí, não é verdade? E ela pergunta, você pode casar com a mesma pessoa que casou em uma outra encarnação? Pode, tanto que mãe de André Luiz casa com o pai de André Luiz, depois que eles desencarnam, aí ela volta, então é um casamento sacrificial, porque ela já estava numa condição muito superior a dele, ele permanecia já 12 anos no umbral, e ela não conseguia retirá-lo de lá de maneira nenhuma, então ela falou, vou reencarnar junto com ele, eu vou fazer esse homem evoluir. E aí as duas meninas vêm como amantes, as duas amantes vêm como filhas dela. Tem que amar muito, né? Eu falo que tem que amar muito. Mulheres, né? As mulheres se sacrificam, então aí não pode entender. Mas, o ponto, Márcio, o ponto de casamento provacional, as pessoas às vezes fazem uma fantasia, distorcem, né? Fulano ou ciclana é meu karma. Nós falamos não tem absolutamente nada disso. Nada disso. A provacional é de prova. Exatamente. Prova não significa que nós estamos expiando uma situação. É o desafio, nós estamos, né? Ajustando situações, Exato. podendo, inclusive, repetir, sim, né, com a mesma pessoa, etc. Mas ele não é um aspecto de uma situação, por vezes, sim, ela é sacrificial. O caso da mãe de André Luiz, que você cita, é sacrificial na condição de que ela está muito melhor, em outra dimensão, inclusive, que o André Luiz só consegue visitá-la pelo desdobramento no processo do sono, e ele visita a mãe em outra dimensão, e para ela é um sacrifício. Mas veja, a condição sacrificial desses espíritos não é assim um espírito, eu vou sofrer porque eu vou levar essa mala sem alça junto. Não é nada disso. É uma condição de muito amar e entender que aquela criatura ainda necessita de trabalhar aspectos básicos. Eu vou me referenciar à condição da mãe. O que é a mãe em relação aos filhos no planeta? Emmanuel é muito feliz, eu adoro essa frase dele, né, e repito sempre que eu posso, porque ele diz que quando nós quisermos ver o amor de Deus materializado no mundo, no nosso nível evolutivo, olhe para o amor de uma mãe. Ou seja, quantas mães não têm seus filhos? Né? Nós trabalhamos como voluntário através da FESP na penitenciária do Carandiru, onde nós dávamos palestras, passes e montamos até uma biblioteca circulante lá, espírita. E era interessante notar que a grande maioria das pessoas que estavam lá fora, no dia de visita, eram mães. E às vezes o filho que estava lá dentro, muitos deles completamente alienados, mas outros, às vezes, com características muito, muito complicadas. Né? Mas quem estava lá dentro não era o filho complicado, era simplesmente o filho. Né? Não tinha complicação, não era o filho, era simplesmente o filho. Então, veja, esses casamentos, né, nesse caso, o espírito não vem nessa situação de que está sofrendo pelo outro. Não funciona assim.
E a condição provacional, a não ser que, não é, a coisa seja assim de uma inimizade tamanha que não faz nem sentido, não faz nem sentido. Se a coisa não se acerta, mais para frente pode se vir, às vezes, como mãe, filho, filho e pai e filha, irmãos, pessoas que se encontram como no círculo de amizade. Ou seja, essa aproximação, porque a gente não deixa a responsabilidade que é nossa nas costas dos outros. Mas também nós não vamos parar o nosso nível evolutivo para ficar, não é, como falávamos a princípio, como o penduricalho daquele outro. Essa condição da alma gêmea é mais fácil nós encontrarmos alma algema. Né? Aí é simples, alma algema, sim. Alma gêmea, como se entende, é algo assim que vira motivo de filme, às vezes de soap opera ou novela, que faz com que aquela criatura viva como um penduricalho da outra e esteja extremamente atrelada. Vale a pena nós analisarmos o seguinte: quem é a alma gêmea de Jesus? É a Nossa Senhora, ou é a humanidade toda? Quem é a alma gêmea do Cristo? Então, veja, à medida que nós vamos evoluindo, claro, nós podemos estar num grupo onde nós temos um nível de relacionamento mais próximo. Até porque nós não temos a condição ainda de entendermos o que seja para frente, muito para frente. Dentro daquele do nosso entendimento, faz sentido, não a alma gêmea, mas faz sentido nós estarmos agregados a grupos onde a nossa sintonia seja mais adequada. Isso em matéria de sociedade familiar, como também em matéria de sociedade como um todo, né? Nós não viemos para os Estados Unidos por acaso, ou não moramos no Rio ou São Paulo, né? Não temos um relacionamento familiar, tudo por acaso. Existem os reencontros de almas que, por vezes, precisam ser lapidadas. Eu prefiro, em vez de provacionar, um processo de lapidação, onde o atrito, e não é o atrito com falta de respeito, mas a questão das opiniões, que não são sempre as mesmas, porque nós não somos iguais, acabam levando os indivíduos a utilizarem, não é, um determinado momento de um pouco mais de paciência, um pouco mais de disciplina, o saber ouvir, etc., porque vai fazendo com que a pessoa vá se adaptando. Esses são os aspectos que ainda promovem muitos relacionamentos, talvez até mesmo a grande maioria no nosso nível evolutivo, né? Perto daquilo que a gente pode entender de um relacionamento ou casamento transcendente, que aí são almas engrandecidas. Eu já ouvi muitas críticas, mas numa das biografias de tantas que tem sobre o Gandhi, ele fez um acordo com a esposa dele que era um casamento dessa natureza, transcendente, onde eles acordaram os aspectos de se pouparem em matéria de condição física diante da missão que eles tinham. Eles transcenderam os aspectos de natureza física para pouparem energia, dado que ele se submetia a situações e, se ele não tivesse o mínimo, né, de energia poupada, ele desencarnaria. Então, veja, são exemplos que ainda fogem da nossa realidade, né? Fogem do nosso dia a dia. O mais comum são as situações de necessidade de burilamento, de ajustes, de sintonia fina. Muito bem. Humberto, nós temos ainda algumas perguntas, alguns comentários, mas o nosso tempo não está permitindo. Pessoal, eu vou tomar nota dessas perguntas para que elas sejam respondidas, e eu acho que talvez nós poderíamos voltar nesse tema, porque nós podemos ainda falar sobre o celibato, sobre o divórcio, a educação dos filhos. Então, acho que tem muita coisa para ser explorada. Pessoal, o que vocês acham? Vocês gostariam que a gente voltasse aí, aprofundasse um pouco mais? Bota aí um comentário aqui para a gente ver a necessidade aí de vocês. Até começando com as respostas dessas perguntas que ficaram pendentes, né? Que devem ser todas muito interessantes. Exatamente.
Então, estou aguardando aqui o pessoal. E enquanto isso, bom, nós temos 3 minutinhos, tá? Então, eu gostaria de encerrar com... Sim, o pessoal está pedindo para a gente voltar mais, a Salete está pedindo, a Denise também, todo mundo gostaria muito. Nós vamos voltar, tá, pessoal? Todo mundo quer que a gente volte nesse tema, vamos voltar, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas eu gostaria aqui de lembrar a todos vocês, nossa, agora entrou um monte de gente, que bacana. Nós vamos anotar, então, as perguntas que não foram respondidas e a gente marca uma outra data, nós vamos voltar. Não a semana que vem, porque nós já temos a Rosana escalada, falando sobre gratidão na semana que vem, mas voltaremos em breve para que isso fique bem fresquinho. E eu gostaria de encerrar, pessoal. Humberto, hoje é o dia do amigo. E eu fiquei tão feliz, eu não sabia, mas hoje, na hora que eu abri minha rede social, lá o Instagram, eu vi um poema tão lindo na página do Humberto, uma senhora declamando esse poema, que eu não resisti, até porque é de um poeta que eu amo. E eu gostaria de ler para vocês, porque eu considero todos vocês os meus amigos, a minha família, alguns virtuais, alguns eu não conheço pessoalmente, a maioria eu conheço. Então, eu dedico esse poema a todos vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos prestigiando, e especialmente a você, Humberto, que está sempre dando essa força aqui para nós. E olha que bonito que é. É um poema de Fernando Pessoa que se chama O Amigo Aprendiz. Quero ser teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe, nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem falar quando for hora de calar e sem calar quando for hora de falar, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente calmante, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender. E por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Não é lindo, gente? Fantástico. Tá bom, Então, ele é fantástico. é maravilhoso, me tocou tanto isso, ainda mais nesses momentos que a gente não pode abraçar ninguém. Então, eu queria fazer essa homenagem a todos vocês, agradecendo uma vez mais aqui os comentários, a presença de todos. Humberto, muitíssimo obrigada. Nós também adoramos, viu, Cris? A família Cefa. Aqui eu estou pondo os comentários. Obrigada, Humberto. Todo mundo aqui, volta logo, Humberto, Ana Dias dizendo, muito obrigada, amigos queridos, beleza, a Paula está dizendo, muitos elogios, muitos agradecimentos, ok, a Cristina Contro, muitas perguntas a respeito do divórcio, a Jaque dizendo sim, o assunto é amplo, todos querem que a gente volte, sim, nós voltaremos, né? A gente já esperava isso, né, Humberto? Que sim, claro, é normal. O assunto, ele realmente ele abrange muitos aspectos. Então, nós vamos encerrar com a nossa prece habitual, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade do aprendizado da noite de hoje, pedindo que esses ensinamentos possam ficar gravados bem fundo em nossos corações, que possamos colocá-los em prática em nossa vida diária, nas nossas relações, sempre aprendendo com os nossos amigos, nossos parceiros, nossas parceiras, nossos filhos, nossos pais. Senhor, há tanto a agradecer e tão pouco a pedir. Abençoe a todos aqueles que estão em sofrimento neste momento, onde hajam dores, lágrimas, sofrimento, desespero, que a tua misericórdia, o teu amor possa envolver a cada um desses irmãos, mostrando-lhes o caminho, a verdade e a vida. E assim, Pai amado, te agradecemos uma vez mais o concurso e o amparo recebido nesta noite, hoje e sempre. Que assim seja.
Então, meus amigos, que todos tenham uma feliz noite de descanso, uma boa noite de repouso, um feliz despertar para o dia de amanhã. Humberto, você quer deixar uma palavrinha final? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Márcia, o convite e pedir que Jesus possa, nesses instantes, nos envolver a todos nós, aos nossos familiares, parentes e amigos. Fiquemos com Jesus no coração, fiquemos em paz. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa semana.